microfisioterapia é uma técnica francesa que utiliza palpações bem suaves ao longo do corpo. Então foram criados alguns mapas corporais com vias como se fossem os meridianos de acupuntura e que podem ser fragilizados devido a algum evento, algum trauma que marcou a vida daquela pessoa. Então imagina o nosso corpo como se fosse um papel em branco e a gente vai desenhando ou escrevendo toda a história da nossa vida. A partir da nossa concepção, tudo que acontece com a gente começa a ser gravado no nosso corpo. Então, como eram nossos pais, como que era a nossa mãe, como que era o nosso pai, se a gente era um bebê surpresa, se a gente foi planejado, como que era o ambiente familiar que aquela criança foi concebida. E tudo isso vai sendo gravado e registrado no nosso corpo. A microfisioterapia, ela trabalha, além de detectar esses momentos, esses traumas, esses eventos que acontecem no nosso corpo, ao mesmo tempo a gente consegue datar e com essas mesmas micropalpações, essas palpações suaves que acontecem no nosso corpo, a gente consegue dar um estímulo para o corpo para ele se autocorrigir, ele se autocurar. Então, Dora, me fala se tem alguma queixa principal, o que eu te trouxe aqui? Cansaço. Tá. Uma vez eu atendi um paciente que a queixa principal dele era porque ele urinava muito durante a noite. 3 a 4 vezes ele acordava para urinar. E quando a gente foi procurar no corpo dele essas fragilidades, esses bloqueios, a gente encontrou grandes desvalorizações e uma dificuldade imensa em perdoar e o tempo inteiro ele procurando o território dele. E naquele momento ele lembrou que, quando eu datei, que foi um momento em que ele foi demitido, faltando apenas 6 meses para ele ser mandado embora. Ele trabalhava nessa empresa há muito tempo, então foi um choque para ele, uma mágoa muito grande desse chefe, amigo dele, que fez isso com ele. Ou seja, o cérebro dele gravou o exato momento em que aconteceu a demissão. E como o nosso cérebro é atemporal, o que acontece? Mesmo acontecendo isso há 7 anos atrás, e aquela sensação corporal ainda existia, da dificuldade de esquecer aquilo, de perdoar aquela pessoa, o cérebro dele entende, mesmo acontecendo há 7 anos atrás, que aquele momento ainda estava presente. Eu, particularmente, gosto de associar a leitura biológica, porque eu dou a informação verbal para o paciente. Ou seja, como se eu tirasse o óculos dela e desse a possibilidade de ela enxergar a mesma situação de uma forma diferente. Então, o que eu faço? Eu falo com ele pelo ouvido direito, porque é onde o cérebro capta toda a informação que vem do meio externo. E neste caso, o que aconteceu? Ele perdeu aquele território, tiraram o espaço dele do trabalho. Eu dou a informação para ele que ele pode sim ter um outro território, uma aquisição de uma casa nova, um cachorro, um neto ou um outro serviço. Mas o mais importante é fazer coerência para ele no que ele está sentindo e no que ele está ouvindo naquele momento. E muitas vezes a gente percebe isso em consultório quando o paciente começa a chorar, ou 2, 3 dias depois, e isso é muito comum acontecer, a pessoa ter sentir muito sono, cansaço, ou ter uma diarreia, uma dor de cabeça. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo está entrando num relaxamento, a vagotonia está entrando em ação e a gente relaxa, a gente sai daquele conflito. Isso é fundamental e é a forma como o corpo começa a se recuperar. Algum medo de abandono, Dora, que você sofreu em algum momento da sua vida? É possível, acho que sim. E aqui me aparece alguma coisa relacionada a esse próprio cansaço, mas uma dificuldade também de memória. Como que está a sua memória? Mais ou menos. Olha, tá bom. Vamos lá, Dora, aqui só um pouquinho. A microfisioterapia, ela é uma terapia complementar à fisioterapia clássica e à própria medicina, São de 2 a 3 sessões e com intervalo de 40 dias. E por que eu preciso desses 40 dias? Porque é o tempo que o corpo precisa para absorver e processar toda essa nova informação. Imagina que o paciente chega hoje e eu estou dando só um estímulo para ele, criando possibilidades para as mudanças que vão acontecer nesse tempo. E por isso que eu preciso desse tempo. Porque, na verdade, a célula ela tem uma inteligência inata. E é ela que vai definir o momento e como e quando que ela vai receber esse processo de autocura.
É o que mais me encanta em consultório, é isso, que cada paciente, a gente devolve para o paciente, na verdade, é o potencial dele perceber que a grande responsabilidade e esse poder de se curar está dentro dele. Como que tá o seu relacionamento, o seu dar e receber? Como que você tá dando demais, tá recebendo demais? Então, acho que normal. Pouco relacionamento. Como que tá o relacionamento com os outros? Alguma dificuldade de relacionamento? Um pouco. Essa técnica ela pode ser utilizada desde bebezinho até a velhice. Eu particularmente atendo muita criança com problemas de insônia, algum problema de déficit de atenção ou algum distúrbio alimentar, enfim. No adulto, a gente pode indicar para problemas crônicos, como dores crônicas, que tem dificuldade de melhora, uma fibromialgia, depressão, porque na verdade o que a gente está fazendo é buscando a origem do sintoma e tentando entender o porquê que aquele corpo precisou projetar aquela determinada doença. Em relação ao seu futuro, alguma sabotagem em que você não consegue... Você fica dando voltas. Sim, a mudança. Baixe agora TV Leão Play, o app da TV Leão, para as duas versões, iOS e Android. Você pode ter agora o app da TV Leão, de graça. Baixe agora TV Leão Play, o app da TV Leão.